Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos continuar falando sobre a síndrome do ovário policístico. Na semana passada nós demos uma breve introdução, do que era a doença, alguns problemas associados com a síndrome do ovário policístico e nesse vídeo vamos abordar as formas de diagnóstico dessa doença, incluindo a coleta de histórico clínico, a avaliação com os exames físicos, além de nós falarmos um pouco sobre os exames laboratoriais e, por último, vamos falar sobre a avaliação metabólica. Mas antes de começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Isso, além de ser totalmente gratuito, nos ajuda muito mesmo a continuar produzindo mais conteúdos e deixar vocês sempre bem informados. Então, para que nós consigamos avaliar a paciente de forma adequada e, consequentemente, realizarmos o manejo da situação da melhor forma possível, primeira coisa que é essencial durante essa avaliação das mulheres com a suspeita da síndrome do ovário policístico é obter um histórico completo, né? E também realizar o exame físico. É essencial, gente, tanto o histórico clínico quanto o exame físico, né? O histórico e o exame físico, na verdade, ele é importante em qualquer avaliação da doença, né? E é algo que a gente precisa estar bem ciente disso, né? Infelizmente, a gente vê muitos profissionais que não fazem um bom histórico clínico, né? Não faz um histórico clínico adequado, ou não faz um bom exame físico, ou até mesmo nem realiza, né, o exame físico. E ali pede uma lista gigante de exames laboratoriais, muitas vezes sem necessidade, né? Isso acaba onerando o paciente, porque nem sempre ele tem condições de pagar pelos exames, nem sempre ele tem um convênio para cobrir os custos, e quem trabalha em rede pública muitas vezes sabe da demora que é para conseguir certos tipos de exames, né, gente? Então, por isso, a avaliação clínica é muito importante para a gente pedir os exames laboratoriais ou de imagens que são realmente necessários, né? E no diagnóstico da síndrome do ovário policístico não é diferente. Dois dos três critérios diagnósticos dependem do histórico clínico e do exame físico, incluindo o histórico menstrual e também as características de hiperandrogenismo. Então, além disso, na do ovário policístico, a gente realiza um diagnóstico que é o chamado diagnóstico de exclusão, né, onde deve ser feita a identificação da apresentação clínica também de outras condições. Então, gente, como eu falei antes, para a gente fazer um diagnóstico, né, dessas pacientes com suspeitas da síndrome do ovário policístico, é necessário nós fazermos um diagnóstico de exclusão, né, de doenças. Então, é por isso que nós precisamos realizar o diagnóstico diferencial, né, diferenciar a síndrome do ovário policístico de outras doenças. Então, geralmente, toda mulher com sinais e sintomas da síndrome do ovário policístico deve ser rastreada para disfunção tiroidiana, porque tanto o hiper quanto o hipotiroidismo estão associados a distúrbios menstruais. Também nós devemos avaliar a paciente para o excesso de prolactina, porque elevações leves de prolactina são comuns até em mulheres com síndrome do ovário policístico. Mas já mulheres que secretam grandes quantidades de prolactina, isso pode indicar a presença de prolactinomas, né? Onde essa quantidade excessiva de prolactina pode estimular a produção de androgênio ovariano, né? Mas isso essa é uma causa extremamente rara, né, de anovulação crônica hiperandrogênica, né. Também a gente avalia a paciente para hiperplasia adrenal congênita não clássica, né, onde ela pode ocorrer em mulheres adultas com anovulação e hirsutismo. Isso ocorre quase que exclusivamente devido a defeitos genéticos da enzima esteroidogênica 21-hidroxilase. Então, para a gente realizar a triagem de hiperplasia adrenal congênita não clássica, a gente realiza um teste de 17-hidroxiprogesterona em jejum pela manhã, e aí a concentração inferior a 2 nanogramas por ml é considerado um resultado normal, tá?
É muito importante ter ciência de que a especificidade diminui se a amostra ela for obtida na fase lútea, né, devido ao aumento da produção de progesterona. Então, nas pacientes que nós encontrarmos níveis elevados de 17-hidroxiprogesterona, nós também devemos solicitar um teste de estimulação do hormônio adrenocorticotrófico, né, o ACTH, para que o diagnóstico seja efetivamente confirmado, tá? Outro problema que pode ter sintomas parecidos com a síndrome do ovário policístico é a síndrome de Cush, né? Mas como a síndrome de Cush é uma doença extremamente rara, né? E os testes de triagem ali não são 100% sensíveis ou 100% específicos, a triagem de rotina para a síndrome de Cush em todas as mulheres com anovulação crônica hiperadrogênica, ela não é indicada. Então, a gente só realiza o rastreamento naquelas mulheres que apresentam de fato sinais coexistentes da síndrome de Cush, incluindo a face em lua cheia, a giba de búfalo, né, que é o acúmulo de gordura nas regiões das costas, estrias abdominais, né, a distribuição de gordura centrípeta e hipertensão, né, enfim. Também miopatias proximais e hematomas fáceis, né, geralmente não estão presentes em mulheres com a síndrome do ovário policístico, mas estão presentes na síndrome de Cush, né? Isso tudo pode ajudar na identificação das pacientes com a síndrome de Cush, tá? Nós temos uma playlist destinada especialmente sobre a síndrome de Cush. Eu vou deixar o card aqui para que você possa conferir todas as informações posteriormente, tá? Quando nós falamos dos tumores secretores de androgênios do ovário ou da tumores da glândula adrenal, eles são sempre acompanhados por níveis elevados de andrógenos circulantes, tá? Porém, é muito importante saber que não existe um nível absoluto que feche o diagnóstico indicando um tumor, assim como também não existe um nível mínimo de androgênio que exclua o tumor. Então, a gente precisa procurar outros sinais, né, para identificar a doença. Então, falando aqui sobre a própria avaliação, né, da paciente com a suspeita da síndrome do ovário policístico. Então, como nós falamos no começo do vídeo, o histórico clínico e o exame físico são extremamente importantes na avaliação das mulheres com a síndrome do ovário policístico. Então, falando sobre esse histórico clínico, né? Esse histórico ele deve se concentrar no início da oligomenorreia, né? Também o início e a duração dos sinais de excesso de andrógenos e também o uso de medicamentos concomitantes, incluindo os andrógenos exógenos, tá, gente? Também é importante verificar se há histórico familiar de diabetes e doença cardiovascular, principalmente em parentes de primeiro grau ali com início prematuro de doença cardiovascular, ou seja, homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos. Também fatores de estilo de vida influenciam bastante na síndrome do ovário policístico e deve ser questionado eh, a paciente, né? Como, por exemplo, o tabagismo, né? O consumo de álcool, o tipo de dieta, os exercícios, né? É muito importante, né? E deve ser um dos objetivos principais em relação ao tabagismo, né? Então, encorajar, né, a paciente e até mesmo tratar as pacientes tabagistas é muito importante, já que a cessação do tabagismo ele melhora tanto a fertilidade, né, assim como também é importante para a prevenção ali de doenças cardiovasculares. Então, no exame físico, pessoal, nós devemos avaliar algumas coisas, como por exemplo a calvície, a acne, né? Na acne a gente avalia tanto a presença quanto a gravidade dessa acne, né? A presença de clitoromegalia e também a distribuição de pelos corporais, né? A gente realiza também o exame pélvico ali para procurar aumento ovariano, né? Que é muito importante. Nós também devemos registrar os sinais de resistência à insulina. Quais são eles? Hipertensão, obesidade, distribuição centrípeta de gordura
e a presença de acantose nigricans, né. Também é muito importante nós considerarmos outras condições patológicas associadas a essa acantose nigricans, né, como por exemplo o insulinoma, né, e também a doença maligna, principalmente adenocarcinoma do estômago, né, pode ocorrer, né, de aparecer essa acantose. Já nos exames laboratoriais das pacientes, nós devemos incluir os exames para exclusão de outras doenças, que já falamos nesse vídeo, né? E também devemos avaliar o andrógeno circulante, né? A espectrometria de massa, ela está cada vez mais sendo utilizada ali para medição de todos os esteroides sexuais e é considerado por muitos como padrão ouro na avaliação desses esteroides, tá? Mas outros exames também podem ser utilizados, né? E aí vai depender do conhecimento ali do médico, já com a familiarização, né, dessas medições, né? Tanto as glândulas suprarrenais quanto os ovários, eles contribuem ali para o pool de circulante de andrógeno nas mulheres, tá? A glândula adrenal, ela secreta preferencialmente andrógenos fracos, enquanto que o ovário é a fonte principal de testosterona. Estima-se que 75% da testosterona circulante nas mulheres se origine exatamente do ovário. E a gente tem o diagnóstico através dos exames de imagem, né? Esses critérios que a gente comentou no vídeo passado, que é os critérios de Roterdã ali para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, né? Eles levaram ali a um aumento do uso da ultrassonografia no diagnóstico inicial e na avaliação de mulheres com a suspeita da doença, tá? A ultrassonografia ela é muito importante porque além do tamanho do ovário, né, a ultrassonografia ela pode excluir leiomiomas, né? A maioria das anomalias millerianas também é possível identificar e além disso nós conseguimos determinar a espessura do endométrio, né? Porém a triagem de rotina com ultrassonografia do endométrio ou biópsia endometrial, né, ali de forma rotineira não é recomendada se houver ausência de sangramento uterino anormal. Então, falando aqui, gente, sobre a avaliação metabólica, né? A avaliação metabólica de mulheres com síndrome do ovário policístico é muito importante e é hoje considerado um procedimento padrão. Então, nós devemos realizar a triagem para a obesidade pelo cálculo do índice de massa corporal, né, o famoso IMC, e também a circunferência da cintura, né? Além disso, nós realizamos a medição da pressão arterial, né? A gente também pode excluir o diabetes, né, identificar também intolerância à glicose através de um teste padrão de tolerância oral à glicose ali de 75 gramas e também ao mesmo tempo nós realizamos um pedido de exame de perfil lipídico, né, em jejum, ali é muito importante. E por que a gente se preocupa tanto com a obesidade, fala tanto de obesidade nessas mulheres, gente? Porque a obesidade ela aumenta o risco de hiperandrogenemia e também desses distúrbios metabólicos e, consequentemente, ali tem um impacto negativo na síndrome do ovário policístico, tá? Também, gente, as pacientes obesas e com sobrepeso, elas devem ser rastreadas quanto a sintomas de apneia obstrutiva do sono e encaminhadas para estudo do sono quando esse teste ele for positivo. E por fim, né, nós realizamos também outras avaliações, né? Uma delas é a avaliação em relação à infertilidade. Então, é recomendado realizar a triagem do estado ovulatório em todas as pacientes, mesmo uma paciente com ciclos menstruais amenorreicos, né, ou seja, normal, ela pode sim ter anovulação, né? E a gente pode medir pela progesterona sérica lútea média, né? Além disso, é recomendada a exclusão de outras causas de infertilidade também, né. Falando sobre a avaliação da depressão, nós devemos realizar a triagem e também a identificação dos transtornos de depressão e ansiedade e, consequentemente, deve ser
dado o tratamento adequado de acordo com a necessidade dessa paciente. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal. Eles estão organizados em playlist para que você possa assistir, né, e acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.